vou ser o mais breve possível em relação a essas duas explicações. Primeira, o que é que nós fizemos ontem? Nós fomos requeridos por um partido político, enquanto Câmara dos Deputados, para suspensão de uma ação penal pela primeira vez desde que entrou em vigência no mandamento constitucional essa possibilidade. O presidente Hugo, vendo a necessidade prévia do preenchimento dos requisitos constitucionais, conforme ordena o regimento interno da Casa, mandou para a CCJ. E lá eu fui designado relator e fiz o parecer. Quais os aspectos principais desse instrumento constitucional, suspensão de uma ação penal contra um parlamentar, como determina o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição da República? Primeiro aspecto, denúncia oferecida, denúncia recebida. Foram preenchidos esses dois requisitos contra o delegado Ramagem. Terceiro, partido político requereu essa suspensão. O Partido Liberal do deputado Ramagem fez esse pedido. E a Constituição determina no artigo 53, parágrafo 3º, que você só pode suspender crimes praticados após a diplomação. Esses supostos crimes relatados na denúncia, eles vieram encaminhados à Casa Legislativa num ofício do ministro Zanin, ainda em março deste ano, mandando à Câmara, ou facultando à Câmara dos Deputados, se houvesse provocação de um partido político, suspender a ação penal pela votação da maioria dos seus membros. Dias depois, sem uma modificação, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, uma votação nova da turma, restringiu em novo ofício o alcance da decisão da Câmara dos Deputados. O ministro Zanin disse que só poderiam ser suspensos os supostos crimes de dano e deterioração ao patrimônio público. Quando eu fui designado relator, eu analisei o texto constitucional, que era só me pronunciar sobre aqueles fatos tidos como criminosos, e assim manda a Constituição, ocorridos após a diplomação. E aí eu explico como foi essa decisão do relatório. Eu tinha que obedecer a um mandamento. E o mandamento que eu obedeci foi um mandamento constitucional. Eu só iria analisar aqueles fatos tidos como criminosos que ocorreram após a diplomação. E aí eu me debrucei sobre os fatos. O crime de dano e deterioração do patrimônio público, a oposição e a situação não tiveram nenhuma dúvida, nem o Supremo Tribunal Federal, que ocorreram após a diplomação do delegado Ramagem, que ocorreu em dezembro de 2022. A grande questão é que o deputado Ramagem também está sendo acusado por organização criminosa armada, por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí eu fui fazer a análise técnica. Esse suposto crime de organização criminosa não tem uma vírgula e um ponto na decisão do STF ou na denúncia que diga que essa suposta organização criminosa foi interrompida antes da diplomação. Ou seja, como é um crime permanente e o desiderato da intenção descrita na denúncia desses supostos crimes seria o golpe de Estado, o rompimento da ordem democrática, nós só poderíamos
subentender que a organização criminosa descrita na denúncia, que não há nenhum fato que diga que foi interrompida, ela perdurou também após a diplomação do Ramagem. Daí eu já trouxe a organização criminosa para fatos ocorridos após a diplomação, mas faltava o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São dois tipos penais que exigem violência ou grave ameaça. Aonde houve a violência ou grave ameaça, segundo a descrição da denúncia? No dia 8 de janeiro. Foi depois da diplomação do Ramagem. E como haveria golpe de Estado anteriormente se o presidente era o Bolsonaro? Quer dizer, ele estava organizando um golpe de Estado contra o próprio governo? Ou seja, a intenção, segundo a denúncia, era um golpe de Estado e uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito que culminou nos atos de 8 que culminaram nos atos de 8 de janeiro. E 8 de janeiro foi posterior à diplomação do delegado Ramagem. Ou seja, esses crimes perfeitamente se encaixavam na descrição da denúncia, esses supostos crimes, mas você não pode interromper até antes da diplomação praticava. Depois da diplomação, Ramagem abandonou a suposta organização criminosa e também não queria mais participar de ambos os supostos crimes. Com isso, eu mostrei a oposição, mostrei a situação que, sem entrar no mérito, os requisitos objetivos que esses todos os fatos criminosos detalhados na denúncia também teriam que estar presentes no 8 de janeiro e posteriores à diplomação. Por isso, eu desconsiderei o ofício do Supremo Tribunal Federal e me norteei pelo que determina a Constituição da República, crimes praticados após a diplomação. E o mérito disso aí? Não, por enquanto eu não estou falando do mérito, eu estou falando de requisitos objetivos. Depois, a Constituição, Cláudio, ela é muito taxativa. Você, quando analisa suspensão, é suspensão de quê? Suspensão da ação penal em andamento. O Alfredo Gaspar não redigiu o texto constitucional, não votou nesse texto constitucional, não fiz a denúncia de forma una, elencando todos na mesma peça, não decidi pelo Supremo Tribunal Federal, elencando todos na mesma decisão. Então, sem querer beneficiar A ou B, mas cumprindo o que determina a Constituição, eu apenas repeti o texto constitucional. Qual é o texto constitucional? Sustação do andamento da ação penal em curso. Vai beneficiar outras pessoas? A responsabilidade não é minha. Eu estou aqui analisando tecnicamente. Quem fez a denúncia única e quem recebeu a denúncia de forma única tinha conhecimento que o Ramagem era um deputado federal e que iria, tanto é que foi comunicada à Casa Legislativa a possível suspensão dessa ação penal. Daí a controvérsia de quais delitos ou supostos delitos poderiam ser examinados, eu dirimi com explicação técnica e ninguém conseguiu desmanchar isso. Também, Alfredo, você devia ter colocado o nome do delegado Ramagem. A Constituição ela é bem clara. Eu tenho que colocar a suspensão da ação penal. Não cabe a mim, Cláudio, restringir matéria constitucional. Cabe a mim respeitar a Constituição. Mas eu faço mais
duas indagações. A primeira, haveria denúncia contra quem quer que se não houvesse o 8 de janeiro? Então, só com essa pergunta simples, você mostra que os fatos objetos da suspensão têm que englobar o conjunto de supostos delitos. O mérito, agora eu vou entrar, porque eu passei 24 anos como promotor de justiça. Eu sei apontar o dedo, eu sei denunciar, fiz isso a minha vida toda, mas fiz isso pautado na justiça. Olha, os indícios contra o delegado Ramagem são indícios muito frágeis. E há, dentre alguns fatos, por exemplo, o fato do Ramagem ter sido designado delegado-geral pelo Bolsonaro, então presidente, e um ministro do STF suspender essa nomeação. Agora, o delegado-geral da Polícia Federal também foi designado para dirigir a Polícia Federal pelo Lula. E o que impediu Ramagem de ser delegado-geral? Proximidade dele com Bolsonaro, porque ele foi designado depois do atentado para trabalhar protegendo o Bolsonaro. E esse delegado-geral agora, da mesma forma, tem a mesma proximidade com Lula, porque foi designado para fazer a segurança dele. Quer dizer, que o Ramagem, que eu não tenho nenhuma aproximação, foi impedido e esse não foi. Eu vi nisso uma clara tentativa de perseguição. Portanto, baseado em indícios de perseguição e fatos objetivos de pouca prova contra o Ramagem, eu, com a minha consciência e tendo a Constituição como meu norte, sem paixões por ninguém, mas sendo justo, porque essa é a minha trajetória de vida, eu lá votei pela suspensão da ação penal, como determina o texto constitucional. Agora, exigir de mim que eu restrinja o direito do parlamento de analisar o fato como um todo, mesmo eu sabendo que esses fatos teriam que ser analisados, ou que eu restringisse constitucionalmente a suspensão da ação penal para objeto específico, não, porque a Constituição é muito clara.